Nós vamos partir agora para o grande tema, as assembleias do século XXI. Dentro desse tema, nós vamos conhecer a visão de algumas empresas que têm se destacado na realização de assembleias diferenciadas. E vamos também debater até que ponto as empresas podem aprimorar as práticas atuais. Eu gostaria, então, de começar convidando ao palco a moderadora do nosso debate, a senhora Ana Paula Zanetti Moreira, advogada do Banco Bradesco e responsável pela área jurídica da Bradesco Asset Management. Por favor. Convido também os debatedores, senhora Luciana Dias, diretora da CVM, convido o senhor André Covre, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar. E convido também o palestrante, senhor Moacir Saulstein, diretor de governança corporativa da Natura. Eu passo a palavra, então, à Ana Paula. Boa tarde a todos. Agradeço à MEC o convite para a participação desse painel com tão ilustres convidados, né? Acho que a gente tem um tema de difícil aqui discussão, considerando os demais painéis até o momento. O aprimoramento das assembleias não é um assunto rotineiro, mas é um assunto que depende aí do mercado, de debates, do regulador, de repente do autorregulador. É um assunto que passa por inúmeras discussões que já ocorreram ao longo do dia, no que diz respeito à simetria de informações, custos, investidor estrangeiro, a melhor representatividade. E eu acho que são assuntos que o mercado precisa debater, sim, com a presença da Ambima, da CVM, eventualmente do Banco Central. Temos aqui dois grandes players do mercado, que muito bem conduziram os respectivos processos nas suas companhias. E, para isso, acho que eu passo a palavra ao Moacir, que poderá nos falar um pouquinho sobre a condução desse processo dentro da Natura. Ok, obrigado. Estou muito honrado aí pelo convite recebido da MEC, agradeço à MEC, ao Mauro, em particular. A ideia aqui é falar sobre o tipo de assembleia, e, na verdade, uma assembleia associada com um evento que a Natura tem feito desde 2010 e que tem sido reconhecido como uma forma especial e louvável de tratar os acionistas, em especial os pequenos acionistas, e tem sido basicamente uma assembleia na qual nós estamos dando uma oportunidade nesse dia de chamar os pequenos acionistas, e para isso fazendo um grande esforço, quase uma campanha, para que o pequeno acionista se sinta motivado a ir à Natura, mas fazemos isso em dois locais simultaneamente. Na sede, onde efetivamente a Assembleia precisa acontecer, que até esse ano vinha sendo em Itapecerica da Serra, e o evento, com a possibilidade dos acionistas participarem da Assembleia por telão e intervindo com perguntas e com considerações, essa sim acontecendo em Cajamar, que é aí sim, não oficialmente a sede da Natura, mas o local referência da Natura como empresa. Eu acho que é interessante, nesse momento, nós vermos um vídeo de 4 minutos, em que mostra um pouco o que é esse evento, essa associação entre a Assembleia e o evento. Vai se referir a uma Assembleia, o evento acontecido em 2011, e aí depois eu retorno dizendo um pouco aí das nossas motivações, os nossos dilemas e as nossas considerações, como é que a gente aprecia o que tem acontecido desde 2010. Esse evento hoje acontece no mesmo dia em que nós temos a nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
os acionistas da Natura são convidados a participar desse evento em que vão poder se aproximar da empresa, assistir à assembleia por telão e interagir com a diretoria da empresa, com os fundadores, principais acionistas da empresa e conhecer a nossa empresa melhor, ter uma proximidade com a Natura, que é o que queremos com esse público. Quando recebi o convite como acionista, fiquei muito estimulado com a possibilidade de, como um stakeholder, como uma parte interessada, estar aqui me relacionando com a Natura nessa perspectiva de alguém que tem um interesse nos resultados dessa organização e que queria viver intensamente essa experiência. Um evento como esse é extremamente importante para aproximar o acionista da empresa, para saber o que o acionista está comprando, porque ele vai crescer juntamente com a empresa, então é importante saber qual que é o trabalho, saber como é feito o trabalho e poder estar próximo dos diretores, para poder, assim, poder investir ainda mais, para poder crescer ainda mais junto com a empresa. Com bons olhos esse evento, porque eu sou acionista da Natura já há 4 anos, entre tantas empresas que eu já investi ou invisto atualmente, é a primeira vez que eu recebo um convite desse tipo, então vejo com muito bons olhos, acho que é uma abertura tremenda que a empresa está dando para os seus acionistas, para conhecer mais a empresa em si e o próprio mercado. No Brasil, a Natura teve esse pioneirismo de fazer um evento voltado ao acionista pequeno, ao acionista individual, ao acionista pessoa física. Isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil a Natura tem esse pioneirismo ao fazer esse tipo de evento. É uma oportunidade única dos acionistas virem até a companhia, conhecer a empresa, conhecer o site, ter contato com a direção da empresa e poder ter abertura de tirar dúvida, conhecer a estratégia, fazer perguntas. Eu acho que é uma oportunidade especial. Eu sempre gostei da empresa, só que eu não sabia muito bem como funcionava. Então eu quero perguntar também como que é feito, como que são embalados os produtos, quais produtos que são feitos em conjunto, quais que são feitos separados. Como a Natura, vou dizer, é uma empresa que tem uma excelente imagem no mercado, então eu leio muito, estou sempre lendo as notícias que saem sobre a Natura, então a gente já tem uma ideia bastante grande do que é a Natura, até pela preservação do ambiente, que é uma coisa que nos atrai muito quando fala o nome Natura. Eu também sou gerente de relacionamento, então eu hoje trago pessoas para o nosso negócio, né? A gente faz a captação dessas meninas, depois passa todo um treinamento para a nossa consultora. Olha para mim, né, que estou aqui entendendo esse outro lado da moeda, nossa, fica muito mais gostoso, eu acabo multiplicando junto com essas consultoras aquilo que a empresa me transmite. Então essa segurança, essa confiança, é muito legal. Bom, eu acho que deu para dar uma pequena noção do que é o evento em si. E a origem disso foi em 2009. A Natura tinha aberto o capital em 2004, na ocasião com um float de 25%. E durante 5 anos fizemos a assembleia de uma forma bastante pequena, quase clandestina, como eu brincava com o presidente do conselho. Fazíamos em Itapecerica e no máximo, poderia dizer que era ainda um encontro das famílias dos 5 principais acionistas que formam o grupo controlador da Natura e tinha uma representação pouco efetiva. Existia a presença de 1 ou 2 representantes de fundos que iam lá para registrar o seu voto e não tinha nenhum significado além disso. Até que, em 2009, tendo-se ampliado o float para 40%, depois de um follow-on, um determinado dia, conversando
justamente eu com o então presidente do Conselho, Pedro Passos, nós chegamos à conclusão que nós estávamos fazendo pouco pelo acionista e fazendo pouco no que diz respeito à Assembleia. E aí nos autodesafiamos a buscar algo diferente, algo maior, e nos desafiamos a fazer isso já para o ano seguinte, para 2010. Com quais premissas? Né? Tentar fazer algo que aproximasse o pequeno acionista, e isso tinha uma lógica tanto no que diz respeito ao que a empresa acredita. A Natura tem uma forte crença nas relações e leva isso, seja nos seus produtos, na forma de comercializar e na forma de atuar empresarialmente, como também na percepção de que o pequeno acionista tem um papel no mercado brasileiro. Foi assim em 2004, houve um esforço particularmente grande nos roadshows, principalmente aqui no Brasil, para que pudesse haver uma participação desse pequeno acionista. Então, nós entendemos que o pequeno acionista deveria ser o foco de um evento associado à Assembleia. Tínhamos uma questão legal, a Assembleia deveria ser em Itapecerica, mas Itapecerica era um site não muito conveniente para que nós pudéssemos fazer um evento. Era um site simpático, mas sem grandes condições de passar verdadeiramente o que a Natura é. Nesse sentido, o Cajamar era quem, de fato, representava. E refletimos sobre até que ponto o que, de fato, queríamos é que o acionista exercesse claramente lá o seu momento de votar e tudo mais, ou se o que nós queríamos mesmo era esta aproximação. E aí levantamos a hipótese que, mais importante do que a oficialização de estar presente na Assembleia, o que o pequeno acionista iria querer era ter a proximidade com os controladores, com a diretoria da empresa, e foi em torno dessa hipótese que nós resolvemos fazer o que vocês viram. Um evento em Cajamar, transmitindo a Assembleia ao vivo diretamente de Itapecerica, é claro que tomando todos os cuidados legais, para que não se caracterizasse de que nós estivéssemos desconvidando as pessoas para ir para Itapecerica, muito pelo contrário, haja vista que nós oferecemos transporte gratuito, enfim, até incentivamos que quem quisesse ir para Itapecerica, estar ao vivo na Assembleia, que fosse, quem quisesse também fazer a sua votação por procuração eletrônica, dentro da lei, que também fizesse e pudesse estar com isso em Cajamar, assistindo por telão, mas a parte mais importante, mais relevante, seria pós a Assembleia formal, na qual nós teríamos a apresentação dos resultados, todo esse diálogo com os acionistas e dar a oportunidade também para que as pessoas conhecessem a empresa por meio de seus produtos, por meio de do conhecer o site, e ter a proximidade com os controladores e, mais do que isso, dar a oportunidade para essas pessoas fazerem as perguntas que fossem. Pensamos também como é que seria isso sob o ponto de vista da nossa organização interna. Tínhamos duas possibilidades, ou o RI cuidar, ou a governança corporativa cuidar. Nós entendíamos que o nosso RI, que tem um trabalho bastante intenso junto aos institucionais, talvez pudesse ficar um pouco enviesado se tivesse que dedicar muito tempo na preparação dessa Assembleia, podendo prejudicar, justamente numa época de divulgação de resultados, toda essa sua intensa atividade junto aos institucionais. Então, entendeu-se que a governança corporativa poderia, de uma forma neutra, organizar esse evento. Coube a mim, então, essa responsabilidade. Claro que refletimos sobre algo que acredito que outras tantas empresas que possam ter vontade de fazer algo do gênero não fazem, é o custo. Imaginamos que, dentro daquilo que a Natura estabelece normalmente como um padrão para os seus eventos, não sairia muito barato fazer um evento desse tipo, até porque nós iríamos dar
a maior comodidade possível, dar transporte para as pessoas, oferecer transporte, fazer um evento bonito, mostrando produtos, fazendo alguma dinâmica com esses produtos, preparando toda uma cenografia e oferecendo também uma parte de comida, uma refeição, um café de boas-vindas, tudo isso para que, de fato, o acionista se sentisse o mais homenageado, o mais bem acolhido e recepcionado possível. Assim fizemos, com muita convicção de que estávamos tentando fazer o melhor, mas com muito medo. Medo de quantas pessoas poderiam vir, medo de que tipo de pessoas poderiam vir, se de repente pudessem vir pessoas que quisessem simplesmente ter um comportamento não de colaboração, comportamento de um questionamento gratuito. Tínhamos medo também de se as perguntas que pudessem vir iriam ser embaraçosas demais e que criassem uma certa saia justa. O espírito não era que fôssemos ensaiar ou simular que perguntas viessem e deixar a coisa a mais natural possível. E tivemos, no primeiro ano, um resultado que nós julgamos bem interessante. Um dia de chuva, uma terça-feira, quase 200 pessoas foram, e tivemos uma felicidade de ter um nível de contribuição nas perguntas muito interessante, colocações pertinentes, questionamentos pertinentes que levamos em conta em reflexões, seja em reuniões de conselho, seja em reuniões de diretoria, e isso nos animou a repetir isso no ano seguinte, que foi isso que vocês viram no vídeo, em 2011. Nesse ano de 2011, fizemos algo um pouco mais elaborado, até vocês devem ter visto, teve até uma pequena participação da orquestra lá de Heliópolis, e entendíamos que boa parte daquilo que sonhávamos em relação ao evento estava se confirmando, seja em 2010 e em 2011. Em 2011 também realizamos uma evolução, pode-se dizer assim, quando nós aproveitamos e conversando com a APIMEC, nós tínhamos a necessidade de ter um evento público anual, e o nosso evento público anual é um evento, acredito que talvez de outras empresas, sem grandes impactos, normalmente feito num final de tarde, no centro de São Paulo, e nós, então, conversando com a APIMEC, conseguimos chegar aí a um bom acordo de transformar o próprio evento nesse evento público, e a APIMEC viu com ótimos olhos, o nível de participantes até aumentou. Isso já foi a partir de 2011. E eu diria que de 2011, 2012, 2013, o que nós estamos tentando fazer é aprimorar esse modelo. Estamos convencidos que é um modelo que é bastante proveitoso na relação que nós queremos ter com os acionistas. Estamos convencidos que, para a Natura, talvez devamos ir além e não dedicar apenas esse dia intensamente para o pequeno acionista, mas sim termos um aprimoramento dos canais com esse pequeno acionista. Porém, esse um dia tem sido, para uma boa parte deles, bom o suficiente para haver um reconhecimento e um agradecimento. Temos recebido, pós-evento, e-mails e outras manifestações extremamente generosas e carinhosas em relação a isso. E, ao mesmo tempo, nós acreditamos que um evento desse não deveria prejudicar um evento mais voltado para um outro tipo de acionista, o institucional, e temos também, mais ou menos vindo dessa época, o chamado Naturas Day, que vai acontecer, inclusive, mês que vem, esse sim voltado para os analistas, para os investidores institucionais, e com características diferentes. Os nossos acionistas controladores, percebo, se sentem cada vez mais orgulhosos e à vontade nesse evento, sentindo uma sensação muito agradável da proximidade. Eles
particularmente, sempre tem muito orgulho de contar as suas histórias, de contar, de passar os seus sentimentos em relação à empresa, de olhar e falar sobre o futuro. Temos tido, pode-se dizer, uma certa sofisticação nas perguntas que vêm dos acionistas, o que mostra um amadurecimento, eu acho que de lado a lado. E, como eu disse, eu acho que são perguntas, em geral, bem pertinentes, que nos trazem algo proveitoso para ser aproveitado mesmo. Então, o que eu posso dizer é que, para nós, é um modelo consagrado. Deixo já o convite para o dia 11 de abril de 2014, dizendo que vai ser a nossa próxima assembleia, juntamente com esse evento. Certamente, e desnecessário dizer, sempre muito, muito atento a todos os aspectos legais, para que nada disso seja feito em detrimento do não cumprimento, do non-compliance, em relação a todas as exigências de Assembleia, de CVM, de lei das SAs. Essa é uma preocupação básica, e foi assim que pensamos desde a primeira vez, desde o primeiro ano. Quer dizer, jamais não faria o menor sentido nos ousarmos a querer fazer algo diferente, se isso trouxesse qualquer tipo de risco mais relevante em relação ao compliance. Então, estamos satisfeitos com isso. Para dizer a verdade, em 2010, depois do evento, eu fui procurado por várias empresas, várias pessoas quiseram conversar comigo. Eu próprio, aí como brasileiro, menos como Natura, fiquei com a expectativa de que a adoção de modelos similares pudesse ocorrer nos anos seguintes. Ainda não aconteceu. Deve haver uma série de motivos para isso, mas, no que diz respeito à Natura, estamos totalmente confortáveis, certos que é um modelo correto, o que não quer dizer que nós não possamos, ao longo dos próximos anos, fazer determinadas mudanças aqui e acolá, mas sempre mantendo esse espírito de trazer o pequeno acionista, de dar a ele a oportunidade dessa proximidade e dessa relação. Obrigada. É um modelo especial que certamente representa a proximidade do acionista com a companhia e julgo que facilita também o exercício de direito essencial do acionista, que é o de fiscalização dos atos de gestão do negócio da companhia. Certamente essa proximidade, a abertura dessas informações, a amplitude que a companhia tem de ceder o seu espaço, inclusive, de trazer para perto esse acionista, deve facilitar, inclusive, gerar valor diretamente para essa companhia. Passo a palavra agora ao André, para que ele fale um pouquinho do modelo que ele tem na Ultrapar e nos brinde aí com essas informações. Eu podia quase passar para a Ana Paula, porque ela já participou de várias. Inclusive da última. É verdade, eu só acho que é representante máxima das assembleias, todo mundo me conhece. Bom, primeiro de tudo, obrigado, AMEC, obrigado, Mauro, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e falar de assembleias, porque nós julgamos assembleias um dos principais momentos de governança da companhia no ano. Para nós, uma boa assembleia é uma assembleia onde você tem decisões informadas e representativas. E ela é um dos principais elos do processo de delegação que caracteriza uma companhia. Os acionistas delegam para o Conselho de Administração, o Conselho de Administração delega certas coisas para a diretoria delega aos gerentes e assim por diante, e o trabalho é feito. E o trabalho volta, e cabe a quem delegou dar feedback. Bom, a assembleia é um desses momentos de delegação e de feedback sobre o que foi feito na prestação de contas e na avaliação dos acionistas. Então, nós consideramos um momento muito importante, porque acho que todo mundo que estudou um pouquinho de gestão sabe que equipes de alta performance geralmente têm processos muito bons de delegação e feedback. Então, a gente acredita que uma boa assembleia, que tenha decisões informadas e representativas, é um caminho para uma empresa de alto desempenho. É por isso que a gente acha que é importante. Dentro desse espírito, como é que nós evoluímos na organização da nossa assembleia? Bom, a preparação começa
algo como 30 dias antes da convocação, com a elaboração dos materiais e do manual. O manual da Assembleia deste ano tinha 232 páginas. Está aqui. Eu não acredito que tem nada que o acionista precisa para votar que não esteja aqui dentro. Tem desde o mapa do local, tem os procedimentos para votação, tem um sumário executivo para os preguiçosos, brincadeira, para os que têm poucas ações. Eficiência é parte da vida. E tem o material completo para quem tem muitas ações. Nós temos uma prática de convocar assembleias com prazos, em geral, mais de 30 dias, há alguns anos. E no painel anterior falou-se de educação. Nós fomos educados. Nós sentamos com o Bank of New York, especificamente, acho que foi com a própria Verônica, e vimos quanto tempo a gente precisava para que o acionista da ADR tivesse pelo menos 5 ou 6 dias para deliberar. E o resultado é que precisa de 30 dias ou mais. Então, isso foi um processo de aprendizado. Isso permite esses 30 dias do nosso julgamento, feito com os custodiantes e o Bank of New York, que todos tenham tempo para ler, tenham tempo para analisar, tenham tempo para nos perguntar e tenham tempo de fazer o trabalho burocrático necessário para fazer o seu voto chegar até a companhia, inclusive os detentores de ADR. Falando da primeira matéria, que em geral consta da Assembleia, que é contas e relatório da administração, a gente procura escrever esses documentos evitando a chamada análise de elevador. Isso subiu, aquilo desceu. É claro que a gente tem que falar do que subiu e do que desceu, mas a gente procura relacionar isso com a estratégia da companhia e com o ambiente operacional do ano. E com isso permite que os nossos acionistas e analistas entendam as razões para a evolução do resultado, eles entendam a qualidade do resultado e as tendências. Acho que um outro ponto é que, como o material da Assembleia tem que estar disponível 30 dias antes, que eu acho que foi uma excelente iniciativa da CVM, a reunião ela é, por natureza, uma reunião deliberativa e não informativa. O que você informar na Assembleia não vale mais. Tinha que ter sido informado 30 dias antes. Você pode informar muitas coisas, mas não vale para a Assembleia. Então, a nossa filosofia é que o diálogo com os acionistas e com o mercado de capitais é contínuo. Ao fazer isto, permite, inclusive, que nós, administradores, tenhamos feedback à medida que a gente vai implementando o nosso trabalho. Então, com base nisso, a gente faz de 400 a 500 reuniões com investidores por ano. Eu vou repetir, 400 a 500 por ano. São 2 por dia útil. E isto entre eu, o diretor de RI e a gerente de RI Planejamento. Nós fazemos pelo menos 4 eventos abertos ao público ao ano, onde a gente discute resultados e tendências nesses eventos, seja presencialmente, seja por telefone. Qualquer um pode participar, qualquer um pode fazer pergunta. E, portanto, a gente constrói um processo de prestação de contas que ele é basicamente contínuo. E a Assembleia é o momento da deliberação sobre um consenso e um entendimento que vai sendo criado ao longo do tempo e que fica sumarizado neste documento aqui. Bom, queria falar um pouco da uma outra matéria muito importante, em geral, de AGO, que é a eleição de conselho. O Ultra é uma empresa sem controlador atualmente. E o nosso estatuto foi desenhado para criar consenso entre os acionistas ao redor da melhor proposta de gestão para a companhia. Que provisões são essas? Bom, o Conselho de Administração propõe uma lista de candidatos. Qualquer acionista, ele pode ter uma ação, pode propor uma lista adicional alternativa. Essa lista adicional ela tem, no estatuto, o mesmo tratamento que a lista proposta pelos membros do Conselho. Então,
eu, como diretor de RI, tenho a obrigação estatutária de divulgar imediatamente no site da companhia, na CVM e na BMF Bovespa. Como a gente tem ações em Nova York, por tabela, tudo que eu divulgo no CVM eu tenho que divulgar na SEC, portanto, SEC também. Por fim, se alguém fizer pedido de voto múltiplo, eu tenho a mesma obrigação estatutária, divulgar imediatamente, e a palavra que está no estatuto é imediatamente, na CVM, SEC, site da companhia e Bovespa. Eu estava lendo a carta da MEC de 4 de março, a CVM, e essas são duas coisas que estão lá propostas, e que eu acho que são coisas realmente para se considerar, seja na regulação, seja na autorregulação. O pessoal da Bolsa está sentado aqui do meu lado esquerdo. Em algum momento, eu quero crer que a gente vai ter uma nova versão do regulamento do novo mercado. Quem sabe esse tipo de coisa a gente pode considerar. Bom, como é que tudo isso força a criar consenso? A última coisa que a administração quer é lançar uma chapa que vai ter 3 chapas alternativas, ou listas, ou... Então, o que a gente faz? A gente vai conversar com os acionistas antes. Então, eu acho que um outro elemento que tem na carta aí da MEC, que é o período consultivo, nós fazemos isto. Ele não é um período formal, mas, em geral, eu ligo para todos os acionistas acima de um certo porte e digo para eles, por telefone ou pessoalmente, essa aqui é a lista de candidatos que a empresa pretende propor. O que você tem a dizer a respeito? Você adiciona alguém, quer tirar alguém, etc. E assim se cria uma chapa, uma lista de consenso. Depois da convocação, nós ligamos para todo mundo que tem mais de 0,1% do Ultra, e com quem a gente não falou ainda. É um trabalho muito intenso, são, na prática, dezenas de acionistas que a gente tem que ligar, e tem dificuldades práticas que até tocaram aqui no painel anterior. Às vezes eu tenho o nome de um acionista, mas é um cara que a gente não sabe quem é. Por exemplo, tem um acionista na nossa base que se chama Stichting. Bom, para quem fala holandês, Stichting é fundação. Este é o nome do acionista. Então, a gente tem que passar por um processo de descobrir quem é o gestor aqui no Brasil ou no exterior que está, na verdade, gerenciando esta conta para alguém. Bom, feito isso, nós fazemos a assembleia e nós temos tido o sucesso de ter, nos últimos anos, uma presença de 70% da nossa base de acionistas na assembleia. Nós temos um acionista que tem 23%, o próximo acionista tem 13%, então, mesmo se eliminar estes, é uma presença grande. E eu acredito a isso, ao processo que foi desenvolvido de consulta e pedido para que eles venham votar. Eu queria terminar esse pedaço sobre a eleição do Conselho, tocando num assunto que também foi falado na conversa do painel anterior, que é a companhia só pode divulgar o que ela sabe. Então, se um grupo de acionistas, um acionista, propuser uma lista de candidatos ou pedir voto múltiplo muito próximo da Assembleia, nós vamos publicar. Mas isso vai ter um efeito prático muito pequeno, porque principalmente os estrangeiros e certamente os ADRs não terão como adaptar o seu voto à luz das novas informações. Eu acho que esta é uma questão crucial para se elaborar. Tem em algum lugar aqui um ponto de equilíbrio entre quanto tempo se dá para os acionistas fazerem novas propostas e quanto tempo se resguarda para que os acionistas mais distantes possam deliberar sobre ela. Bom, a última coisa que eu queria colocar é que, apesar de todo esse processo que eu descrevi, de ampla informação, executivos disponíveis para discussão, tempo para manifestação, toda assembleia é um risco de perder por WO. Eu vou contar para vocês a conversa que eu tive pessoalmente, então ninguém me contou, fui eu que tive, com um acionista aqui no Brasil, na época que nós convocamos a assembleia para deliberar sobre a conversão das ações preferenciais em ordinárias. Uma transação que acho que ficou reputada como uma transação muito boa.
portanto, todos deveriam ter um incentivo para vir votar. Então, como a gente faz em geral, diálogo com os acionistas, mandamos todo o material por e-mail para todos, além de estar nos sites, e dali a alguns dias eu liguei. E a primeira reação do acionista foi: ah, é verdade, eu vi mesmo alguma coisa a respeito, mas eu não olhei ainda. Bom, já que estamos no telefone, eu te conto. Ah, tá, pô, legal. Não, mas isso aí não vai ter problema, então o controlador vai votar e vai aprovar. Eu falei, então, essa é uma assembleia que o controlador não vota, porque ela é uma assembleia só dos preferencialistas. Ah, tá. Bom, mas a operação é boa, vai ter gente que vai votar, então não precisa de mim. Eu falei, cara, se todo mundo fizer isso, não vai ser aprovado. Eu preciso de você. E a mensagem que eu queria deixar para a MEC e para os seus associados é que nós, empresas, precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês venham votar e trabalhem com a gente, porque é um dos elos fundamentais do processo de delegação e de feedback. É o momento onde vocês dizem para a gente, é por aqui ou é por aqui. É o momento onde vocês dizem para a gente, esta é uma boa transação, vá em frente. Nós precisamos de vocês. Obrigado. André, considerando aí a questão dos caroneiros, né? Como incentivar? O que as companhias podem nos dizer a respeito do incentivo a ser criado para que esses caroneiros deixem de ser caroneiros e passem a ser participantes, né? O voto à distância, talvez facilitadores aí na apresentação de documentações. O que as companhias podem nos dar de feedback em relação a esses facilitadores? Olha, eu posso dizer que a gente tenta muito. Eu não sei se todo mundo tenta, mas acho que se a gente puder evoluir em reduzir o número de obrigações documentais para a Assembleia, eu tenho certeza que isto vai ajudar. Mas eu não acho que este é o diagnóstico fundamental. Eu acho que ajuda. Mas eu tenho a impressão, vindo da nossa experiência, que fazemos com 30 dias, que damos prazo, que divulgamos informações, é que é um aspecto de motivação para vir votar. E, obviamente, os que estão aqui nessa sala são a exceção. O Will Landers respondeu todas as minhas ligações desse ano passado, sobre esse assunto. O pessoal do Aberdeen, que aqui estava também, e vários outros acionistas do Ultra que estão aqui na sala. Mas isso aqui não é a média. Então, eu acho que existe uma questão de motivação e interesse dos acionistas em virem votar. O que me coloca a questão, na verdade, sobre... Nós, há muitos anos falamos de governança das companhias no Brasil. Talvez esteja na hora de falar um pouco da governança das gestoras de fundo também, e das responsabilidades que elas têm perante os seus cotistas. Tem gestoras de fundos que têm mais acionistas, cotistas, que o Ultra e a Natura juntos. Acho que é hora de começar a pensar nisso. Acho que nesse aspecto a Luciana pode muito bem falar, né, Luciana? Porque hoje nós não temos a obrigatoriedade, né? Muito se foi falado aqui, acho que até pelo Mauro, a questão da possibilidade de omissão do gestor de fundos de investimento de comparecer em assembleia, né? Ele só precisa dizer o porquê do não comparecimento ou justificar encaminhando uma correspondência aí ou disponibilizando no seu site a motivação do seu não comparecimento. Como é que a CVM pode tratar esse assunto, criando, de alguma forma, ajudando o mercado a criar essa motivação para comparecimento? Se seria via obrigação regulatória, ou, inclusive, autorregulatória por parte da Ambima, ou alguma outra forma que a CVM esteja estudando? Eu acho que o problema do voto... Bom, obrigada por ter me convidado. Eu assisti uma parte das palestras, não consegui chegar para a primeira, mas assisti uma parte que me deixou bem mais tranquila, porque eu acho que os primeiros debates que eu fui sobre a Assembleia, eu sentia que os acionistas queriam votar, as companhias faziam um apelo para os acionistas votar, e ninguém... Uma coisa no bem, que em geral era eu. Parecia que tudo dependia do regulador. E assim, pelo menos desde que eu cheguei, painel a painel, as pessoas têm reconhecido que é um processo em evolução, um processo que tem melhorado, mas que ainda falta bastante coisa. E falta.
eu acredito que a maior parte delas não está relacionado à regulação especificamente. Eu acho que a maior parte delas está relacionado a essa falta de experiência que a gente tem, que as companhias têm, que os investidores têm em relação ao exercício do direito de voto, né? A gente começou a exercer, os acionistas começaram a exercer o direito de voto há bem menos tempo do que em outros lugares, e até azeitar esse processo demora um pouco. Mas tem coisas que são de regulação, e acho que é por isso que eu estou aqui. Em todo mundo, a questão de obrigar os investidores institucionais a votar é um debate. E não é um debate fácil, porque é obrigar o exercício de um direito. Em muitos casos, isso significa custo, há conflitos de interesse, então, às vezes, é melhor não votar do que votar em conflito, né? Então, tem várias questões muito complexas. Eu acho que, antes da gente ir para esse debate, que é um debate que ninguém no mundo conseguiu resolver, a gente tinha que tentar resolver os outros problemas, que é quem quer votar e pode votar, conseguir exercer esse direito. Eu acho que uma boa notícia é que, ou má, não sei, é que o que era fácil, mas muito importante, a gente já fez. Eu acho que a gente só está vendo esse nível de ativismo hoje, porque a gente teve uma evolução importante em 2010, que foi a Instrução 481, que dotou os acionistas de uma porção de informações que eles não tinham antes, né? Eu acredito que a 481 tenha colaborado para esse novo ativismo, né? Para esse momento que a gente está vivendo. Ela estimulou esse novo momento. Aí, depois dela, começou... É um problema novo, relativamente novo para a CVM, né? Antes da gente discutir 481, eu não recebia investidor institucional todo ano ou todo semestre me dizendo: eu não consigo votar, você precisa me ajudar a votar, né? Eu não tinha esse problema há 3 anos, eu tenho esse problema agora. E quanto mais eu estudo, e hoje eu já anotei a pergunta de alguém que eu nem sei como funciona a lista de acionista para quando a empresa tem ADR, aparece o nome do custodiante, aparece o nome da pessoa lá fora, se aparece com o endereço, eu nem sei. Mas o fato é que, você estudando mais a fundo, você vê que cada tipo de investidor tem um problema e um processo diferente. Não é uma medida que a CVM pode fazer que vai resolver o problema de todos os investidores. Então, o problema do gestor brasileiro é a cadeia de representação. E eu acho que a Ambima tem trabalhado em projetos para colaborar com a indústria nesse processo. Então, você tem que provar que o fundo é o fundo, que o fundo é gerido pelo gestor, que não é o administrador, porque no regulamento está o nome do administrador, mas aí foi contratado aquele gestor, e depois você tem que provar que aquele gestor, quem é a cadeia de representação daquele gestor, e depois para quem que ele delegou. E isso todo ano, né? A cada assembleia. Então, o projeto da Ambima, quando se tornar uma realidade, vai colaborar para esse tipo de investidor. Os investidores institucionais de outra natureza, a fundação, têm o mesmo problema de cadeia de representação. Não tem uma coisa regulatória que você possa fazer a respeito disso. Está na lei como que cada entidade pode ser representada, e a companhia, ela pode ser mais ou menos conservadora, mas ela tem uma obrigação de checar quem que está votando ali, para ver se aquela pessoa tem direito de votar. Então, você não pode condenar também a companhia que quer checar toda a cadeia de representação. Aí, nos estrangeiros, você tem outros problemas. E o ADR tem um tipo de problema e o 2089 outro tipo de problema. O ADR tem um problema de prazo, o maior problema é o prazo, eu acredito, hoje em dia. E você,
a CVM, quando for discutir esse assunto, ela vai ter que ponderar, fazer uma discussão realmente com o mercado, porque a lei, as pessoas podem não gostar dela, mas ela tem uma lógica, né? Ela dá 15 dias para a Assembleia Extraordinária, porque é um assunto extraordinário e, provavelmente, ele tem que ser decidido com alguma celeridade, então é uma operação societária que tem que ser aprovada, é alguma coisa realmente extraordinária. E tem a ordinária, que ela dá mais tempo. Para a ordinária, 30 dias, parece que esse prazo é razoável. Agora, se a gente estender o prazo da extraordinária, é capaz de matérias que iriam para a Assembleia, você começar a ver as companhias a tirar eles da Assembleia, se for possível, se não for uma matéria. Então, esvaziar a Assembleia, ela deixar de ser apreciada pelo acionista, porque você burocratiza a Assembleia. Então, você tem que pesar, toda vez que você embute um pouco mais de custo, e tempo é dinheiro, tempo é custo, nesse caso, se vale a pena, se você não corre o risco de esvaziar ainda mais a Assembleia. E essa é a medida que a gente vai ter que, ou a discussão que a gente vai ter que ter, em relação às assembleias extraordinárias. Então, vale a pena propor, e não depende da CVM, tem que propor um projeto de lei para aumentar o prazo em assuntos que podem necessitar de alguma celeridade. É um debate que tem que ser feito. Os representantes de 2689, o principal problema é a procuração. Então, e aí tem duas questões, né? Tem o Código Civil e a Lei das SAs. O Código Civil fala que todo documento, para ser válido no Brasil, tem que ser notarizado, consularizado e traduzido por tradutor juramentado. Você tem consulados que esse processo é rápido, você tem consulados que esse processo demora meses, né? Depende da localidade do investidor. Mas é algo que não está nas nossas mãos mudar. Elas têm que ser válidas por 1 ano. E tem uma lógica para isso. Quando o legislador foi lá e colocou um limite de 1 ano, ele não queria que você pudesse vender suas ações e manter os direitos políticos. Ele queria que as ações e os direitos políticos caminhassem juntos, porque senão você, em última instância, podia vender todas as suas ações e manter uma procuração para votar por elas ad eterno. Então, ele falou, olha, tem um limite de 1 ano para a procuração. Talvez essa regra não faça sentido quando você está falando de um investidor estrangeiro no país. Se ele tem um custodiante, talvez esse custodiante possa ter uma procuração que valha mais de 1 ano. Ou talvez mesmo para o investidor nacional, 1 ano é um período muito pequeno, talvez faça sentido mais tempo. Mas nenhuma dessas soluções é exclusivamente regulatória, ela passa por processos dentro da companhia, ela passa por processos nos custodiantes, ela passa por processos nos investidores, e a maior parte das soluções para o exercício do direito de voto, para esses problemas que a gente conhece, passam por alteração de legislação. Então, a gente tem que fazer esse debate, ver se é realmente importante, ver quais são as soluções e propor. Porque não tem uma canetada mágica que a CVM consiga fazer para resolver a areia, pelo menos desses 4 tipos de investidor, né? Fundos, investidores institucionais, ADRs e 2689. Cada um deles tem um problema específico e a solução será provavelmente específica, não tem uma solução única. E eu já vinha falar isso e achei ainda mais pertinente quando eu vi que as soluções para a Assembleia de cada uma das empresas que teve aqui é muito particular, né? E talvez ela seja particular mesmo, porque faz sentido, a Natura ela é uma empresa de consumo, então fazer esse evento onde ela chama o acionista da Natura não é só acionista, é consumidor da Natura,
faz sentido. Quando você tem uma empresa que não está no consumo, talvez faça menos sentido uma aproximação mais formal, via telefone, faz mais sentido. Então, não existe uma fórmula mágica que a CVM consiga colocar numa norma para uma regra geral para todas as assembleias funcionarem, que vai passar por discussões mais profundas. Eu acho que, para terminar, reconhecer que a CVM ainda está devendo a regulamentação da participação em assembleia à distância. Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui participaram de uma discussão que a gente teve no meio do ano passado. Então, em 2011, em junho de 2011, a lei das SAs foi alterada para incluir o direito dos acionistas participarem à distância, participarem e votarem à distância nas assembleias. Aí uma equipe, um grupo de trabalho foi formado na CVM, a gente minutou uma norma e foi discutir com o mercado. Fez uma grande reunião, entusiasmadíssimo, estudamos, né, como funcionava no resto do mundo, achando que estava fazendo um excelente trabalho. Aí, quando a gente sentou para discutir com o mercado, a discussão que a gente teve foi essa: olha, é lindo isso aí que está escrito, é muito bacana, mas é para inglês ver. Os problemas que a gente tem hoje são menores, são esses problemas que a gente está discutindo aqui. É a procuração, é a burocracia, é o cara não conseguir votar, é o tempo. Não é a plataforma eletrônica, não é a videoconferência. A gente tem que resolver primeiro os problemas que independem dessa nova provisão legal e depois regulamentar a assembleia à distância quando as tecnologias também já estiverem mais avançadas, quando a gente tiver mais certeza de como elas funcionam. Bom, dito isso, a gente deu um passo para trás na minuta que estava sendo discutida até o meio do ano passado e está tentando. E a MEC tem sido colaboradora nesse processo. O Márcio tem sempre dicas importantes de como as coisas funcionam na prática. Pensar em processos que possam ajudar esses investidores, em medidas que possam ajudar esses investidores. Provavelmente, muitas delas não vão passar pela gente, mas a gente pode ser apoiador dessas medidas. E as que forem passar por nós, a gente vai debater, colocar em audiência, e vocês vão ter notícias delas. Obrigada. Luciano, uma coisa que me deixou preocupada aqui nos debates diz respeito à responsabilidade do gestor de fundo de investimento ao proferir o seu voto em assembleia, né? Muitos disseram que os gestores comparecem de forma muito formal mesmo, né? O sim, o não, aprovei, não aprovei, sem entrar no processo em si, sem uma análise pormenorizada das informações. Isso, por si só, seria um mitigador da responsabilidade do gestor no que diz respeito à CVM, regulação de exigência de política de exercício de direito de voto, porque, na verdade, o gestor ele tem um prazo que eu também considero que seja bastante exíguo, quando a gente fala de 15 dias, né? Inclusive para um grupamento aí de informações e de manifestação conjunta de mercado, quando você é um minoritário. Mas, hoje, claramente, em vários painéis, foi falado da responsabilidade do gestor, que comparece simplesmente para a formalização de um voto positivo ou negativo, sem maiores debates, né? E, assim, eu sou uma grande participante desse mercado, né? Estou sempre presente nas assembleias como representante da Organização Bradesco, e, pelo menos na nossa casa, esse estudo ele é muito delicado. A gente passa por aprovações em comitês, e a gente tem sempre um fundamento para essa decisão. Mas a informação que é disponibilizada para esse investidor ao final do mês, que é aquele informe que a gente encaminha com os votos que são proferidos ou a justificativa pela não participação, ele é muito sucinto com relação à informação, né? Ele só diz: olha, participei, considerei que aquela autorização, aquele voto, ele está de acordo com o regulamento e com o objetivo do fundo, né? Como é que fica a responsabilidade do gestor de investimento ao proferir um voto negativo ou positivo simplesmente, sem um melhor detalhamento ou participação efetiva na governança da companhia, sem o monitoramento dessa companhia ao longo do tempo? O que a CVM pretende é que esse seja um voto afirmativo ou negativo, ou que, efetivamente, os gestores participem do monitoramento, do acompanhamento dessa companhia ao longo da sua vida? Então, eu acho que você tem fundos que se propõem a participar e fundos que não se propõem a participar. O sim ou não não é o
o conteúdo do voto vai ser analisado. Todo acionista tem que votar no melhor interesse da companhia. Ele pode votar no melhor interesse da companhia bem curtinho, sim ou não, ou pode votar contra o interesse da companhia, em interesse próprio, com sim ou com não. Assim, o tamanho, o conteúdo, não é esse o problema, né? O problema é só que o exercício tem que ser no interesse da companhia. Então, como eu te falei, o mundo inteiro está debatendo, e a MEC é uma grande defensora de que a CVM vá lá e fale que todos os fundos têm que votar. Eu não acredito que uma medida dessa fosse minimamente eficaz. Se eu escrever hoje num papel, todos os fundos têm que votar, amanhã todos os fundos se absterão. Porque, se eles não tiverem os processos internos para a formação desse voto, eles não vão votar, eles não vão tomar essa responsabilidade. Agora, tem gente que vende isso para o seu cliente. Olha, eu terei um papel ativo na administração dessa companhia e criarei valor. Né? Isso acontece em private equity, obviamente, mas acontece em fundos mais ativos também. E é um debate, não existe uma resposta. Né? Eu não acho que obrigar as pessoas a votar vai melhorar a qualidade da governança. Isso eu estou falando pessoalmente, eu nem sei se a CVM vai discutir isso daqui a algum tempo, mas é uma coisa, é uma coisa que vem de dentro para fora, não é imposta, eu acho. É qualitativo, não é quantitativo. Ana, né? Só um esclarecimento, a AMEC não tem uma posição fechada a respeito da obrigatoriedade dos fundos. Tá? Mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta objetiva. Então, o que a Luciana acha que vai ser diferente na Assembleia de 2014 comparado com as de 2013? Não sei. Eu acho que as de 2013 foram surpreendentes, então elas serão menos surpreendentes, por mais evoluções que a gente tenha. Tá todo mundo na CVM esperando ansiosamente o período das próximas assembleias, porque eu acho que a gente vai ter o mesmo nível, mais participação e com menos confusão. Né, com menos ruído no mercado. Então, eu acho que é isso. Daqui para frente, a gente só espera mais participação. E eu acredito nisso. Acredito que todo mundo sabe melhor esse ano do que sabia o ano passado. Então, acho que as pessoas já estão começando a se organizar para buscar chapas de consenso. Os candidatos dos minoritários vão aparecer com mais, independente da proposta meritória da MEC de criar um período onde os minoritários possam apresentar propostas e candidatos para a GO. Eu não acho que a gente terá tempo de discutir isso antes da próxima Assembleia, quem sabe para 2015, mas certamente não para 2014. Eu acho que o movimento dos acionistas, descobrindo que isso dá certo, que esse é um caminho, acho que é uma coisa que vai ser mais comum em 2014. Eu espero que seja, pelo menos. Ok, acho que a gente pode abrir para as perguntas, né, Mauro? Tá bom, vamos lá. Acho que essa está tranquila, Luciana. Gente, então, acho que eu agradeço a presença de todos, a participação. Tem mais um, por favor. Oi. A gente teve vários debates de manhã e pouco se invocou a CVM para regular isso ou aquilo. E uma coisa que a gente falou no painel anterior, e que vi que você anotou também, a questão da lista dos acionistas quando há acionista estrangeiro. E eu pensei um pouco sobre esse assunto agora aqui. E acho que sim, deveria ter uma intervenção da CVM para que, quando houver fornecimento de lista de acionistas, os bancos estrangeiros, que são custodiantes aqui no Brasil, deveriam sim fornecer imediatamente as informações de contato dos clientes deles lá fora, porque senão fica totalmente sem efetividade você ter a lista de acionista quando você não consegue chegar no acionista final. Só tem o nome no banco. Então, isso é uma coisa importante. E eu queria só ouvir rapidamente. E a segunda questão foi do conflito de interesse, que foi aventado aqui na mesa. A gente também falou de manhã, e o conflito de interesse ali que a gente se referia era menos o conflito de interesse do acionista quando vota, se é o interesse da companhia ou não. É mais o conflito do gestor de recursos, quando ele tem outras atividades, outros interesses, outras coisas, não só das gestoras, mas também
dos investidores institucionais e qualquer outro tipo de investidor, né? Então, a gama de conflitos que pode ter no exercício desse voto é muito grande. Então, também é uma outra coisa que vale a reflexão de todos aí. Então, eu queria ouvir um pouquinho só da Luciana sobre essa questão inicial. Então, a gente até tinha discutido lista de acionistas na ligação que a gente teve para coordenar mais ou menos os assuntos. E lista de acionistas é uma coisa que está regulada na 481. Está regulada do jeito que o acionista quer ou do jeito que a companhia quer? Não. Foi a solução de meio de caminho encontrada pela CVM para endereçar o interesse do acionista, de conhecer quem são os acionistas e de saber mais ou menos qual a posição daquele acionista dentro da companhia. E uma coisa que é intransponível, pelo menos do jeito que está hoje, que é o sigilo bancário. Então, é responsabilidade penal na veia de quem revelar um dado que é protegido por sigilo bancário. Eu sei porque eu tenho processos, eu preciso dar vista de processo e boto o estagiário 10 dias cobrindo todos os números do processo com medo de ir para a cadeia. Então, eu sei exatamente o tipo de responsabilidade que a pessoa está sujeita. Então, a solução encontrada foi, olha, você pode pedir a lista, você tem um período que é o período do primeiro dia útil até a data da realização da Assembleia Geral, quando é extraordinária, é do anúncio do ato societário até a data da Assembleia Geral. Então, a gente deixou o prazo bastante extenso, e essa lista vai vir por ordem do maior para o menor acionista. Não tem a quantidade de ações, porque esse dado, muitos bancos alegam que é protegido pelo sigilo bancário, então não tem a quantidade, mas está na ordem. A pessoa sabe que o mais importante é ligar para o primeiro, depois para o segundo, depois para o terceiro, e daí a importância vai caindo. E acho que ela é útil. Ela não é perfeita, mas ela é útil para o acionista que quer se organizar, e não há quem possa dizer que aquilo... Eu acho que não há quem possa dizer que aquilo quebre qualquer sigilo bancário. Eu fico pensando, e eu nunca pensei sobre o assunto de lista de acionista quando você tem ADRs, quando você tem o estrangeiro, aí não tem problema, porque ele é participação direta. Então, não se refere a 2008-9, o nome do estrangeiro vai estar no livro. Agora, quando você tem ADR, é o nome do banco custodiante. Aí a gente vai ter que estudar com o banco custodiante, porque eu não sei quais as regras de sigilo. Essa nossa regra é boa e funciona para a gente, mas eu não sei quais as regras de sigilo que ele está sujeito em outros lugares, e provavelmente ele também não sabe, porque eu acho que é não só a regra de sigilo de Nova York, né, mas como também pode ser a regra de sigilo de onde está localizado o acionista. Então, é meritório, eu sei onde você quer chegar, mas tem um monte de etapas que a gente tem que cumprir até dar uma canetada. Talvez a solução não seja pela quebra do sigilo. Então, talvez uma obrigação desses bancos de fornecer imediatamente um pedido que você faça ao cliente final dele. E você tem várias questões aí, né? Uma das questões é quando aparece a lista Citibank número 1, Citibank número 2, BNY Mellon número 1, número 2, então quer dizer, você não tem o nome do cliente. E outras situações que tem uma lista extensa, com vários investidores, às vezes centenas deles, estrangeiros, com endereço só, Faria Lima, número tal, andar tal. Então, você não tem o endereço dele, você tem o endereço do banco, do Citibank, da Mellon, de quem quer que seja. Deveria haver uma maneira mais fácil de você chegar no endereço final, porque na hora do contencioso, na hora do que você precisa contactar um investidor para tomar uma atitude, exercer um voto dissidente, pedir um laudo de avaliação, qualquer coisa, 1, 2, 3 dias são fundamentais. Então, separar para fazer uma pesquisa de 100 investidores, qual o endereço deles, quem é a pessoa a contactar e tal, talvez o banco devesse ter obrigação de contactá-lo imediatamente ou passar um pedido seu imediatamente. Então, talvez passasse por aí. Então, eu acho que o Márcio falou um pouco sobre isso. A informação tem que ser oficial para o banco passar para frente. A gente pode estudar maneiras dessa informação virar oficial, né? E eu acho que ela é mais simples para a AGO do que é para a AGE. Então, como você já sabe mais ou menos quais são as matérias que você vai deliberar em AGO, você pode dar um prazo para o acionista, apresentar propostas e apresentar, desde que ele cumpra com
algum requisito de significância, né? Porque também você não quer que qualquer pessoa sozinha consiga ir lá e apresentar qualquer proposta. Mas eu acho que a CVM pode estudar isso. Então, desde que você represente um mínimo X, você tem um prazo para apresentar propostas para aquela AGO. E eu acho que isso é um processo relativamente possível de ser implementado. Eu acho mais difícil para a AGE, mas é um caminho que a gente vai trilhar aos poucos. Se a gente conseguir resolver isso para a AGO, se os acionistas conseguirem se organizar, os minoritários, e se a gente conseguir trilhar esse caminho para a AGO, eu acho que 80% dos nossos problemas estão resolvidos. A AGE é extraordinária, né? Mas é mais difícil. Mas eu acho que é isso, que você tem que dar um jeito dessa informação virar oficial. E para dar um jeito dessa informação virar oficial, é dar prazo, é dar significância para aquilo, é fazer a própria administração da companhia divulgar aquela informação. Então, eu acho que você é da Previ, é isso? Não, sou da Leblon Equities. Desculpa. Mas eu acho que quem atua nesse tipo de organização, né, de movimentação, pode ajudar colaborando com ideias. Não acho que o próximo passo que a gente vai dar eu vou conseguir viabilizar uma proposta que sai em 3 dias, etc. Acho que a gente está muito mais na linha de tentar colocar os candidatos dos minoritários no material de assembleia, colocar as propostas dos minoritários no material de assembleia. Mas é isso, é um caminho que a gente vai trilhando aos poucos. E acho que tem muita coisa que já é possível melhorar, mesmo com todas essas dificuldades. Eu primeiro só queria reconhecer que a 481 foi um avanço sensacional. E, segundo, dizer que eu sou otimista a essas alturas, talvez por razões similares, Luciana, mas também porque eu recebi aqui um bilhetinho do Mauro me dizendo que ele colocou na pastinha que cada um de vocês recebeu um documento sobre assembleias produzido pelo Company Circle. Documento esse que tanto o Ultra quanto a Natura participaram na sua elaboração, que são membros do Company Circle. O que só demonstra que, apesar do verniz das nossas assembleias ser um pouco diferente, os objetivos e a filosofia são o mesmo. E, além disso, eu tive o cuidado de ler com muita atenção a carta da AMEC, a de 4 de março. E o que me dá otimismo é que muitas das coisas que estão na carta da AMEC estão na lista de recomendações para a Assembleia preparada pelo Company Circle. O que me diz que empresas que veem valor na Assembleia e fundos que veem a Assembleia como um momento importante de governança têm, nesse momento, visões e interesses alinhados. Então, eu acho que nós temos um bom caminho inicial para dar o próximo passo. É por isso que eu tenho meu otimismo. Bem, sem mais perguntas, então, obrigada a todos. Agradeço a participação e a presença. Muito obrigada a todos os participantes do nosso painel. Nós vamos fazer agora mais um intervalo para o COF de 30 minutos e voltamos na sequência para mais programação. Até já.